Então, bom dia a todos vocês. De novo, aqui estou para vos falar, desta vez, sobre a revisão do acordo da Altice Portugal, que, como vocês sabem, está na altura, neste momento, do ponto de vista legal e formal, de dar início às negociações. Está marcada para amanhã a primeira reunião sobre a revisão do acordo, que normalmente é sempre uma reunião que, em princípio, serve para calendarizar as futuras reuniões e não estabelecer já critérios ou ficar adiantado qual é as posições das partes. E, no entanto, é extremamente importante a reunião da manhã para dar início ao processo negociado. É evidente que vamos apreensivos porque, estranhamente, e em vésperas de dar início à negociação do acordo, a empresa saiu com uma iniciativa de atribuição de um valor remuneratório aos trabalhadores, independente de acordo com os seus salários, até 1.500 euros, 750 euros, e a partir desse valor, 500 euros, e ainda, o que é positivo, naturalmente porque até faz parte da nossa proposta, de tornar novamente gratuito o acesso aos serviços de comunicações da nossa empresa, o que é evidente, é positivo. Relativamente aos valores adiantados, esperemos que os mesmos não venham a servir de argumento na mesa de negociações para limitar e estrangular, passo o termo, a possibilidade de uma negociação séria e adequada no que diz respeito a valores salariais. Todos sabemos, e a empresa sabe, mas finge que não sabe, que o desempenho dos trabalhadores depende diretamente da sua motivação. Sem uma forte motivação, o desempenho dos trabalhadores é fraco e o resultado para as empresas não é bom. Por isso, e principalmente, mais que iniciativas como estas que a empresa tomou, que não têm continuidade. São soluções sem continuidade. O que é necessário é, de facto, estabelecer o princípio da remuneração e, neste caso, o princípio da atualização salarial. É isso que motiva os trabalhadores. A garantia de, progressivamente, melhorarem os seus salários, os seus benefícios remuneratórios, essa é uma questão fundamental para a motivação dos trabalhadores e para a sua dedicação e aumento da sua produtividade. E é isso que preocupa e foi isso que, em princípio, informou desta vez a proposta do STPT. A proposta que o STPT apresentou já à empresa, no dia 24, é essencialmente uma proposta que tem por objetivo a motivação e o envolvimento dos trabalhadores. Como? Fazendo com que as atualizações garantidas anualmente no aumento salarial sejam feitas de acordo com os resultados operacionais da empresa. Ou seja, os trabalhadores sentir-se-ão naturalmente muito mais motivados se souberem que a sua atualização salarial anual, a capacidade de discussão e negociação dos sindicatos, depende dos resultados da empresa. Ou seja, quanto melhor forem os resultados, melhor será a atualização. É esta a base da proposta que o STPT apresentou e pretende negociar com a empresa. Naturalmente, e também, e desta vez, dadas as circunstâncias existentes no país do ponto de vista económico, principalmente da questão da inflação, a inflação também tem que ser tida em conta, relativamente à negociação. Recordo que a própria doutora Ana Figueiredo, a nova CEO, disse há bem pouco tempo, na passada semana, penso, no dia 16, no dia 16 deste mês, a doutora Ana Figueiredo, e cito, dizia que a atração e retenção do capital humano, portanto, dos trabalhadores, que surge igualmente como um dos principais desafios e liderança das empresas. Ora, estamos totalmente de acordo com este pressuposto. É isso mesmo que necessitamos. Aliás, tivemos há pouco tempo na nossa empresa de ponta, uma das empresas com maior preponderância no futuro da Altice Portugal, a Altice Labs, e os nossos representantes dirigentes sindicais
sentiram-se extremamente preocupados com a tendência clara e existente da vontade de muitos trabalhadores, relativamente mais novos, mas não só, de se ir embora da nossa empresa. É triste, é frustrante e é preocupante. Uma empresa como a nossa tem a obrigação de garantir e de reter os melhores talentos, os melhores trabalhadores, bem como admitir aqueles que, em princípio, à entrada, mostram a sua maior capacidade e o seu desenvolvimento para fazer também progredir a empresa. E por isso, estas palavras da própria Presidente da Comissão Executiva não são por acaso. E é isso que está em causa. E é na altura das negociações que os sindicatos e as empresas têm que criar os mecanismos que possam gerar a motivação dos trabalhadores. A tabela salarial. Os salários são determinantes, são preponderantes. Qualquer pessoa, qualquer trabalhador só pode, em princípio, criar planos para a sua empresa, para a sua família, para si próprios, se estiver motivado. Um trabalhador desmotivado, com dificuldades na vida, jamais será capaz de dar o seu melhor e de pôr toda a sua capacidade intelectual e do ponto de vista mental ao serviço de uma empresa. Daqui a nossa proposta de querermos, de facto, esta motivação. Os trabalhadores saberem que anualmente a sua atualização salarial depende do fruto do seu trabalho também. E isso guiou a nossa proposta e será nessa base que iremos discutir. Não só porque, a par da questão dos aumentos das tabelas salariais, a questão da evolução profissional, a perspectiva de carreira, é também extremamente importante em complemento com a situação salarial. Aquilo que se passa hoje, de serem anos e anos consecutivos, em que os trabalhadores cumprem com o seu dever, em que os trabalhadores dão o seu melhor, ou o melhor que podem, e estão ano após ano sem terem qualquer evolução na carreira profissional. As nossas carreiras estão estabelecidas para que isso aconteça. O acordo estabelece os princípios da progressão e da promoção. É, pois, necessário que essa possibilidade tenha uma maior abrangência aos trabalhadores que, em princípio, desempenham normalmente as suas funções. E por isso o STPT propõe que, ao fim de X anos de avaliações positivas, neste caso 3 anos consecutivos de avaliações positivas, o trabalhador possa evoluir para o nível seguinte. É totalmente justo, é totalmente correto que isso aconteça. É outro fator forte e relevante para a motivação do trabalhador. Ora, conjugando a possibilidade dos aumentos de acordo com a produção ou produtividade dos trabalhadores com o seu labor, com a possibilidade de poderem vir ainda a usufruir em tempo oportuno da sua carreira, de evoluções dentro da carreira, naturalmente, são fortes motivos para reter e para manter os trabalhadores dentro desta empresa. Uma empresa que se quer grande, porque é uma empresa que pertence a um grupo mundial, Altice, o grupo Altice, de grande capacidade e, naturalmente, com vontade de desenvolvimento, onde tem as suas empresas. Em Portugal, isso terá que acontecer. Outras propostas apresentamos, como é evidente. A situação relacionada, para além das questões fundamentais, que é os salários, que é as carreiras, há questões também determinantes e importantes. Também a parte de subsídios e benefícios devem ser, de facto, aumentos. Devem sofrer também ajuste. E esse ajuste que nós, em princípio, estabelecemos, e tendo em atenção os resultados últimos da empresa, nós estamos a propor para a tabela salarial um aumento salarial de 10,2%, tendo em conta os resultados da empresa, que, em princípio, foi um resultado bom. Nos últimos 4 trimestres, a empresa, felizmente, apesar das dificuldades económicas que existem no nosso país, tem progredido financeiramente. E tem capacidade, e nós, nessa base, assim o solicitamos, para poder fazer um aumento salarial que, em princípio, corresponde, na nossa proposta, a pelo menos 35% do resultado do desempenho da empresa. 35% do valor a dar
de atualização salarial corresponderá a 35% do valor dos resultados operacionais. Tendo também em visão e a previsão da questão da inflação, como é evidente. Este resultado e esta conjugação destes dois fatores permite esta proposta que o STPT propõe do ponto de vista salarial e do ponto de vista económico. Também os abonos e subsídios, o subsídio de refeição, o subsídio noturno, todos os subsídios e abonos nós solicitamos ou fazemos uma proposta na ordem dos 10%. Está enquadrado e está em linha com os resultados operacionais, como dizemos, do último quadrimestre. Está enquadrada também na previsão da inflação para o futuro, inflação essa que foi utilizada e que é a inflação prevista pelo Banco de Portugal e não só. Por isso, há capacidade, há possibilidade de negociar esta proposta que o STPT propõe. Também, naturalmente, há outras questões que são relevantes, como a situação relacionada com o teletrabalho. O teletrabalho tem que ser regulamentado, entendemos nós, e de ficar no acordo. É hoje uma nova forma de prestar trabalho numa empresa e na nossa empresa já assim aconteceu, já assim está a acontecer e, portanto, isso, em nosso entendimento, deve ficar regulamentado. E deve ficar clarificado o valor, em princípio, a atribuir pelos custos, principalmente, da situação da energia, já que os custos informáticos suportam as empresas. E então, e nessa situação, o STPT propõe que seja utilizada a própria empresa a Mel-Energia para que o trabalhador possa, de uma forma opcional, aderir a essa empresa no que diz respeito à sua energia elétrica e ter aí um desconto que, em princípio, lhe permita compensar os custos que tem se tiver em teletrabalho. Essa solicitação e essa proposta é uma proposta de 1,50€ por cada dia de trabalho ou de teletrabalho e que, em princípio, deverá, como é evidente, vir a ser descontado na fatura para os trabalhadores que vierem a aderir ao Mel-Energia. Aqueles que não venham a aderir ao Mel-Energia, porque não há obrigação, será uma opção, poderão, então, receber também esse valor em dinheiro, juntamente com o seu vencimento. Ou seja, mais uma situação que, em princípio, não só motiva e melhora os trabalhadores, como cria também, como é evidente, importância e relevância para a empresa, pois poderá tornar muitos dos trabalhadores que hoje cá estão futuros clientes dessa nova empresa, que é a Mel-Energia, com o crescimento que, com certeza, será agradável para o crescimento da própria Altice Portugal e da própria empresa no seu todo. São estas propostas de motivação, são estas propostas que nós entendemos dever negociar a partir de amanhã com a nossa empresa. Esperemos que assim seja, esperemos que isto seja possível, que haja abertura e que aquilo que a doutora Ana Figueiredo estabelece, da necessidade de reter talento, de vir a admitir os melhores trabalhadores, seja uma realidade. Na questão da admissão, também o STPT considera importante e determinante o valor da admissão. Não é aceitável, não é admissível que uma empresa com a dimensão e com a preponderância da Altice Portugal, com o caminho da liderança aberto e que hoje, felizmente, se mantém dentro do setor das telecomunicações, não seja, no mínimo, estabelecido como salário mínimo de novas admissões, de jovens já com uma escolaridade avançada e com conhecimentos extremamente importantes e interessantes, não seja, no mínimo, garantido que o valor mínimo de entrada na empresa seja inferior a 1.000€. Por isso, a proposta do STPT para salário mínimo é uma proposta que garante, no mínimo, que qualquer trabalhador que venha a ser admitido no futuro nas nossas empresas tenha como salário mínimo 1.000€. Não é excessivo. Não é uma situação que não possa ser garantida e ser mantida pela empresa. Esta empresa tem capacidade económica para tal e como isso, e como, portanto, nós entendemos que este deve ser também uma fonte de, neste caso, atração de novos trabalhadores para a empresa, jovens com talento, em princípio com capacidade para desenvolvimento. É uma proposta para a motivação,
é uma proposta para o envolvimento, é uma proposta com pés e cabeça, no nosso entender, para negociar com serenidade, com reciprocidade e abertura das partes nesta negociação que se aproxima e num momento difícil do nosso país. Iremos tentar manter informados os desenvolvimentos que a empresa vier a ter com os sindicatos, neste caso, e principalmente com o SAPT. Com certeza voltaremos ao vosso contacto através deste meio, conforme for evoluindo a empresa. Obrigado, um abraço amigo, até outra altura.